A paz do Senhor, meus queridos e minhas queridas, passando por aqui para compartilhar uma vez mais uma palavra da parte do Senhor. Espero que você possa estar com os ouvidos atentos, para de igual modo, acima de tudo, entender aquilo que Deus deseja falar comigo e contigo. É claro, nem sempre a gente vai ouvir o que quer, mas sim aquilo que Deus quer falar com cada um de nós. Amém? A epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 23, narra um texto bastante conhecido dos irmãos e que, na verdade, é muito contextual aos dias atuais. Diz o seguinte: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Verso 24 diz: sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Vamos orar? Pai, rendemos graças, louvamos e glorificamos o Teu nome, porque só Tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Amigo Espírito Santo, dá-nos a iluminação desta palavra, desde agora e para todo sempre. Amém. Sabe, amados, quando olhamos hoje em dia, um hino muito conhecido da harpa cristã, que diz: eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Há também um louvor da harpa cristã que diz: trabalhai e orai. E quando falamos em trabalhar, nem todo mundo exerce ou realiza um serviço com excelência para o Senhor. E eu sempre costumo falar acerca disso, porque para os homens, a gente muitas vezes até se mata. A gente, em determinados momentos, faz o impossível. Mas quando se trata para fazer para Deus, nós arrumamos desculpas. Sim, a carta aos Colossenses foi escrita pelo apóstolo Paulo para fortalecer a fé dos cristãos em Colosso e corrigir as falsas doutrinas. Entendeu agora? Paulo, ele tinha muito cuidado, porque os irmãos precisavam, acima de tudo, realizar ou viver a fé, porque existia naquele tempo muitas falsas doutrinas que, digamos assim, permeavam o Evangelho. E no capítulo 3, Paulo vai falar sobre a nova vida em Cristo, incentivando os cristãos a viverem de modo diferente do mundo. E esse contexto hoje em dia não é diferente. Haja vista, cada vez mais nós temos visto um mundo ganhar território e a igreja se perder no meio do mundo. Oh glória! Especificamente nos versículos 22 e 25, o apóstolo Paulo orienta os servos e senhores a trabalharem com dedicação, não apenas para agradar pessoas, mas a Deus. E hoje eu também quero me referir acerca disso, porque uma vez que Deus escolhe alguém para a labuta ministerial, ou seja, para a obra, não temos que arrumar desculpas. Nós sempre queremos de Deus o melhor, mas em se tratando-se de doar para a obra do Senhor, o próprio apóstolo Paulo disse: eu deixarei gastar a minha vida. Então, viver na obra ou trabalhar para o Senhor não é prejuízo, muito pelo contrário. Digamos assim, que quando se faz com amor, há muitas recompensas. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, vai nos dizer: portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Entendeu agora? E quando a gente vai ver este verso,
onde a qual eu fiz a leitura, verso 23, que diz: tudo quanto fizerdes, e isso abrange todas as áreas da nossa vida, entendeu? Porque tem gente que só faz as coisas com má vontade, tem gente que fica arrumando desculpas para não fazer. Então, quando ele fala tudo quanto fizerdes, ele está abrangendo a todas as áreas da nossa vida: trabalho, estudo, ministério, família ou glória. E que a gente tem que fazer o quê? De todo o coração, ou seja, com sinceridade, com empenho, com amor, sem preguiça ou desleixo. A própria Bíblia vai dizer: ai daquele que faz a obra desleixadamente. Entendeu agora? Faça com amor, porque você está fazendo para o melhor patrão, ou melhor, aquele que nos dá o fôlego da vida. Como ao Senhor, ou seja, a motivação do cristão deve ser agradar a Deus e não buscar a aprovação ou recompensa dos homens. Uma vez que você faz para agradar o homem e desagrada a Deus, na verdade você está fazendo tudo errado. Tudo errado. E no complemento diz não aos homens, ou seja, ele nos lembra que mesmo quando trabalhamos para um chefe ou servimos pessoas, estamos na verdade servindo a Deus, porque o apóstolo Paulo vai dizer: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O que é que eu posso entender acerca disso? Acerca da aplicação. É que quando falamos em trabalho, estamos falando em exercer qualquer profissão com ética, com excelência, sabendo que Deus é quem recompensa. Eu sempre costumo dizer aqui onde eu trabalho, que eu trabalho de porteiro, e as pessoas ficam olhando e ficam dizendo: mas o senhor vem trabalhar tão alegre? É claro, porque se a gente não amar o que a gente faz, não vai ter gosto em nada do que estamos fazendo. Medite nisso. E quando a gente fala também em serviço na igreja, a gente não tem que fazer para buscar aplausos ou reconhecimento, mas por amor a Cristo. Porque foi Ele quem se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. Quando também falamos em fazer ou cerca na vida doméstica, eu estou falando para uma mulher, para um homem, cuidar da casa, dos filhos, cuidar do cônjuge com dedicação, como se fosse para Deus. E por fim, quando falamos em ministério, é pregar com excelência, cantar com excelência, ensinar e ajudar com o coração puro, não para exaltação pessoal. Porque tudo isso traz para cada um de nós lições espirituais. Primeiro, o cristão deve ter uma motivação celestial em tudo que faz. Ou seja, eu estou fazendo porque Deus me deu a oportunidade de fazer. Eu estou fazendo porque Deus confiou a mim fazer este serviço. O valor do nosso trabalho não está na função em si, mas em como fazemos e para quem fazemos. Deus observa o coração e recompensa a fidelidade mesmo quando ninguém vê. Lembra quando o Senhor vai escrever as igrejas na Ásia Menor? Ele vai dizer o quê? Conheço as tuas obras. Deus conhece o meu trabalho, o teu trabalho. Deus vê a nossa motivação. Deus vê a nossa intensidade, porque tem gente que quando se trata, olha, em algo que vai receber algo em troca, oxe, a pessoa parece que vai pular, parece que vai se jogar. Mas quando falamos em para Deus, a gente termina entendendo que Deus merece sempre o melhor. A excelência é dele, a glória é dele, a honra é dele. Veja na Bíblia, Efésios capítulo 6, versículo 7 diz: servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Provérbios 16, 3, confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Amém? Que você aplique esta palavra ao meu e ao teu coração.
e que, acima de tudo, você entenda que Deus, Ele é aquele que sempre nos retribui. Amém? Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Um abraço para todos e a paz do Senhor, glória!